Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego e hoje voltamos então ao quadro de Respondendo os Inscritos com mais um convidado. Dessa vez eu trouxe o Danilo aqui do Universo Decenalta no Twitter, Facebook, acho que Facebook não, né, mas tem Instagram que eu sei. Então o Danilo tá sempre lá trazendo vários comentários, várias informações da DC, um dos maiores portais aí no que envolve informações, notícias do universo DC, inclusive de quadrinhos, também de filmes, sempre tá trazendo as informações de James Gunn. Então Danilo, aproveitando aí, se apresente, me diga, pra quem não sabe, né, na verdade, quem é você, como é que você começou a trabalhar com a DC e assim por diante. Olá galera, meu nome é Danilo, eu sou designer e comecei a trabalhar nessa área com a DC, né, muito por gostar desde adolescente, assim, de comunidades, de discutir séries, coisas de produções de ADC. Sempre gostei de criar conteúdo também, gerar discussões, sempre foi algo que eu gostei, por isso o Universo Decenalta é bastante focado nisso, eu acho, de ter um conteúdo bastante opinativo, de informação também, e algumas piadas um pouco de qualidade duvidosa também, mas a gente tenta falar sobre tudo. É difícil quando você vai englobar tudo, né? Pô, você tem que falar sobre tudo, às vezes você não consegue cobrir tudo de uma forma perfeita, mas a gente tenta sempre falar o máximo possível sobre tudo da DC. E como você está no canal sobre Batman, você tem que falar também sobre a sua primeira impressão com o Batman, como é que você conheceu o personagem? Então, eu sou uma pessoa que infelizmente sofre de problemas de lembrar muitas coisas da infância, pra ter aquelas super memórias vívidas, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Uhum. Mas acho que os primeiros contatos, acho que foi com... primeiramente, né, foi com bonecos, camisas, que eu lembro muito de ter desde pequeno. Depois eu acho que eu cresci muito assistindo a franquia do Christian Bale, Batman Begins lá em 2005, acho, 2006, eu acho, lançou. Então eu cresci sendo muito fã do Christian Bale. Aí, indo pra animações ali, eu acho que, talvez seja uma curiosidade até, eu conheci o Batman primeiro na Liga da Justiça do que Batman The Animated Series. Talvez por isso que eu tenho um carinho até maior do Batman, né, da Liga da Justiça, que eu acho também um ótimo Batman, né? E eu acho que a HQ, eu acho que foi na fase ali dos Novos 52, né? Que acho que é uma fase que muitas pessoas começaram pelos Novos 52 porque tava muito popular aqui no Brasil, era um momento fácil de se começar a conhecer o personagem também, então foi por ali. E falando também sobre a questão de Liga da Justiça, eu acho legal que é um pouco diferente, né, a versão do Batman dele pro Animated Series, tem diferença, até não só no design, né, no que é o personagem mesmo, eu acho que você consegue perceber bastante depois que você assiste. Eu acho, pra mim, é o meu Batman favorito de todos os tempos, o de Liga da Justiça, porque eu acho que não existe nenhum Batman que trabalhe em equipe, né, em adaptações, no caso, tão bom quanto ele. Eu acho que... E o solo, eu acho que ainda existe uma certa discussão ali por exemplo, o Batman do Arkham, que eu acho muito bom da franquia Arkham. Então eu fico com dúvida, mas o de Liga da Justiça é um que eu tenho ali no meu patamar mais alto possível, apesar de ser o mesmo Batman de Animated Series, né? Mas tem pequenos detalhes de diferença. É interessante porque realmente o Batman ele vai se modificando com o passar das animações, né? Tem o Animated Series, que ele tem uma roupagem que é sua própria, né? Inclusive ele é mais pé no chão, assim. Ele não é tão voltado para artifícios de magia, assim. Tanto é que o episódio da Zatanna, que a gente vê aparecer lá escrito pelo Paul Dini, a Zatanna ainda é uma mágica no sentido do que a gente vê hoje em dia mesmo, né? Uma ilusionista, basicamente, né? Mais pra Liga da Justiça que ela começa a ter o lance dos poderes de falar ao contrário, gerando realmente um lance de magia, né? Mas a partir das novas aventuras que a gente começou a ver o Batman um pouco mais parecido com a Liga da Justiça. Só que eu acho que na Liga da Justiça ele tá um pouco melhor, né? No sentido, inclusive, da pessoa que ele é mais tranquila, né? Porque das novas aventuras o rapaz tá meio... O Batman do futuro também, ele é meio chatinho, assim, né? Na Liga da Justiça, eu acho que tem alguns dos melhores episódios, né? Mais icônicos, assim, que você lembra de cara e fala, pô, esse episódio constrói um bom drama pro personagem. Então, assim, eu acho que tem ótimos episódios que você consegue lembrar ali, que fazem um personagem bem icônico, né? Particularmente, eu gosto muito dos que o Coringa aparece, né? Tem lá o da Gangue da Justiça, mas eu gosto daquele que nós temos a criação da Gangue Royal Flash, né? Seria importante, inclusive, no Batman no futuro. Aí você tem o Coringa lá dominando, acho que Las Vegas, se eu não tô enganado. Esse episódio que eu lembro que eu gostava bastante no passado. Mas, enfim, a Liga da Justiça realmente foi uma animação que marcou muitas pessoas nos anos 2000 ali, né? Passava na SBT também, acho que, não sei se na hora do almoço, mas eu sei que a galera curtia bastante. Sim, eu assistia muito e sempre era legal aparecer lá no finalzinho, né? Continua o episódio de continuação. Então eu gostava bastante. E eu sempre coloco, acho que é até interessante falar isso, até te perguntar também, né? Porque eu acho interessante. Eu sempre coloco pilares pra, tipo, aquilo que você... Por que você decidiu criar conteúdo, né?
disso. Existem pilares ali da sua história que vão definindo. Pô, isso aqui me impacta bastante. Eu acho que Liga da Justiça foi um deles. Eu acho que, por exemplo, o Arrowverso no começo foi um dos pontos muito importantes, porque foi onde eu comecei a entrar nessa discussão, né, de entrar em comunidades mesmo, gostar realmente de estar participando disso. Principalmente com The Flash, eu acho que Flash foi o que elevou muito minha vontade. Sim. E o Christian Bale também. Eu chorei muito no terceiro filme, no final, eu lembro. Eu assisti no meu computador em casa e chorando, assistindo. E eu acho que seriam esses três filmes, assim, esses três projetos, assim, que inicialmente, né, me fizeram me tornar esse grande fã da DC pra ter essa vontade. Pra tu seria o que, tu acha? Cara, na verdade eu acho que são mais os quadrinhos, né, do Batman, né, que me fazem ter muita vontade de produzir conteúdo. Eu acho que realmente é uma mídia que me interessa muito, ainda mais pelas atualizações que a gente vai vendo com o passar do tempo. O que me motivou muito, inclusive, a criar o canal foi para falar de assuntos além daquilo que a gente via mais básico, assim, nos vídeos de YouTube, né? Porque geralmente a galera, como eles falam bastante sobre tudo, assim, né? Às vezes é difícil você focar em algo específico, eu entendo, né? Não dá pra você falar tudo de todos os personagens, é complicado. Então, como eu quis focar mais em coisas específicas do personagem, isso me motivou a falar muito. Sobre colecionismo também, mas com o passar do tempo, a questão dos filmes e principalmente das animações também, né? Por isso que hoje em dia tem até a playlist de Animated Series, que eu faço as resenhas, que eu gosto muito de focar nessa animação, principalmente no começo, né? Nos primeiros episódios. Então eu acho que seriam as animações, os quadrinhos e, de consequência, os filmes também, né? Os filmes não podem faltar, até porque gera muito interesse da galera também, né? Não tem como ir por um caminho contrário. Mas os filmes de Batman, né? Os filmes hoje em dia. Mas eu acho que vai mudar ainda. Daqui a pouco o Superman tá chegando e a galera vai curtir bastante. Vamos torcer, né? Paulo Carneiro Guerra, vocês acham que os rumores dos projetos DCU pelo DCU Leaks têm grande chance de serem reais, como filmes da Caçadora, série do Questão, Strange Adventures, etc., já que esse insider está acertando tanto? E essa é uma pergunta interessante, porque realmente esse insider tem acertado pra caramba, né? Até então não vi ele errar especificamente, né? Não sei se é um grupo de pessoas, se é uma pessoa só, assim por diante. Eu acho que tem chance, sim, desses projetos acabarem ganhando vida, né? Claro que todo cuidado é pouco, porque a gente não sabe o dia de amanhã e rumor é complicado. Mas eu acho que tem até uma tendência a isso acontecer. O que você acha, Danilo? Você acha que tem a chance de acontecer esses projetos? O DCU Leaks, né, que começou aí Começou como um Reddit, né, apenas, era só um Reddit onde as pessoas postavam rumores que a maioria era mentira, na época, né, antigamente a maioria era falsa, que a galera... Não sei se você usava muito, eu usava bastante ali, às vezes eu dava risadinha. Isso, eu usava. Às vezes até pra ir atrás das questões de rumores do filme do Batman e de 2022 até, e eles erravam bastante na época, né? Não o DCU Leaks, mas o Reddit por completo, assim. O Reddit, né? Sim. Exatamente. Eles começaram a postar bastante, né, informação faz um tempinho. Eles vêm acertando muito, até na Marvel. Então, eu acho que quando você vê um insider que começa a ter essa credibilidade, começa a acertar, você também vê que ele não tá jogando uma informação todo dia também, porque tem site que você percebe, né, na internet, que parece que quer ganhar like todo dia tem informação nova, você fica, que isso, como é, nem os sites grandes, tipo Variety, o THR, tem informação todo dia, né, como é que esses insiders conseguem uma nova todo dia, gigante, né, então assim, como eles estão fazendo as coisas lentas, soltam de vez em quando uma coisinha e estão acertando, né, e até agora, inclusive, tudo bem que o James Gunn falou que ia reduzir, né, a questão de desmentir notícias, mas não teve, acho que, nenhuma grande coisa deles assim que o James Gunn chegou e falou. Não, o James Gunn podia chegar e perceber que eles estão acertando muito, né? Falar, vou começar a ferrar esses caras aqui pra eles perderem credibilidade. Mas até o momento eles estão indo bem. E de rumores, eu acho que saiu deles, né? Foi eu não sei se era uma série, um filme do Questão, acho que era Caçadora também, né? Que eu achei bem interessante, seria um projeto coreano. Diferente esse projeto, né? Tinha um dos vilões do Flash, né? Os Rogues. Isso, exatamente. Acho que tinha mais um, acho que talvez Super Gêmeos, não lembro, mas tinha alguns projetos que eles foram jogando, assim, de informação, que eu acho interessante alguns. Acho que, por exemplo, o da Caçadora foi o que mais me empolguei, não sei se tu achou interessante essa abordagem, mas eu achei bem interessante. Eu achei interessante a proposta da Caçadora nesse filme coreano, dirigido por um coreano. Não sei se necessariamente o filme vai ser totalmente coreano, pode ser só o diretor, que é sul-coreano. Mas eu fico curioso para saber como que eles adaptariam a Caçadora, se seria realmente uma italiana, se seria na verdade uma personagem diferente, qual seria a versão da personagem. E talvez faria sentido você ter um filme da Caçadora tendo visto o Batman do DCU que eles querem
construir, que é o personagem que já tem um tempo de casa ali, por assim dizer, nesse universo DC, né? Já tem um filho, possivelmente já tem uma Bat-família ali, né? Então uma caçadora fazendo parte desse universo não seria estranho, e talvez eles, por enquanto, não coloquem uma Batgirl, né? Visto tudo que aconteceu recentemente com o filme da personagem no DCU mesmo, que foi cancelado, foi um trauma gigantesco pra Hollywood, assim, né? E foi uma discussão muito forte. Então talvez pra não mexer nessa ferida por enquanto, não vamos colocar a Batgirl agora, vamos colocar a Caçadora. Aí você faz um filme da Caçadora pra depois inserir no universo DC do James Gunn e Peter Safran. Eu acho que poderia ir por esse caminho, né? Por isso que daí seria interessante você fazer um filme nessa roupagem, um filme de artes marciais. Eu acho que realmente seria muito interessante se eles fossem nessa pegada. Talvez realmente dos rumores que surgiram nesse foi o mais interessante, né? Mas os outros também me parecem que são interessantes, me parecem ser interessantes. O dos vilões do Flash, eu fiquei no primeiro momento achando que, poxa, seria legal primeiro fazer a introdução do Flash. Mas talvez por tudo que aconteceu com o filme do Flash, né, eles tenham que ir por um caminho diferente. Desculpa fãs do Flash, mas infelizmente o fracasso foi tão grande. É um fracasso nível Lanterna Verde, né? A gente sabe o que aconteceu com o Lanterna Verde quando ele fracassou. Ele tava tendo animações, jogos, o filme, ele tava no ápice ali do Lanterna Verde naquela época. Até nos quadrinhos ele tava muito forte também. Sim. E meio que tudo deu uma desmoronada depois do fracasso que foi o filme, né? E assim, o Flash é muito difícil você conseguir se livrar desse estigma de flop imenso que foi. Fica aquela marca ali. Então, eu entendo você não querer introduzir o Flash assim de cara num projeto solo, e talvez querer introduzir os Rogues e aí talvez ter o Flash ali participando. Talvez seja até uma animação, né? Seria interessante, tipo, uma outra mídia do que um filme ou uma série, enfim. Tem muitas possibilidades pra fazer isso aí. Com certeza. E aí, a galeria de vilões do Flash é uma boa galeria. Uma galeria bem versátil, né? Não foi bem explorada na CW, na minha opinião. Tipo assim, eu digo o grupo como um conjunto, né, no caso. Sim. Porque quando eles são uma equipe, a CW não conseguiu explorar isso bem. Às vezes eles conseguiam fazer bons episódios com vilões soltos ali, mas nunca conseguiram juntar os Rogues do Flash e fazer um ótimo episódio, na minha opinião. Isso é verdade, né? Eu lembro que teve um episódio que eles se denominam a galeria de vilões, né? Tem uma coisa por cima, assim, mas fica só nisso, se eu não tô enganado, né? Então, realmente, você poderia explorar de outra maneira. Mas é isso, né? Eu acho que tem projetos aí dos rumores que são interessantes, mas em relação ao Insider, ele tem acertado bastante, a gente tem acompanhado bem aí, né? Mas vamos reforçar que tem que tomar cuidado, galera. Não dá pra levar 100% dessas coisas. Senão... é o melhor Insider por enquanto, né? O melhor Insider aí, pra gente ficar de olho pelo menos. Isso. Postando como rumor por enquanto tá indo nesse caminho de sorte ou boas informações. Mas quando se começar a errar tudo, também aí a pessoa já descredibiliza, né? Exatamente. Eu já vi alguns insiders que traziam muitas informações, de repente começaram a errar e do nada sumiram. Então isso acontece bastante. Então tem que acompanhar sempre, né? Faz parte. E mãe do Damian, Robin's Protector. Quais suas teorias após as suposições de roteiro e que vocês gostariam que tivessem em The Brave and the Bold do DCU? Olha, uma discussão envolvendo o que a gente poderia ter de construção do personagem no seu primeiro filme, né? Vou começar aqui dando a minha opinião, depois o Danilo vai atrás da dele, pra ver o que ele acha. Mas eu já tinha até conversado contigo no Twitter, uma vez a gente trocou algumas mensagens, que eu sempre aposto no primeiro filme tendo toda a Bat-família como protagonistas e ao mesmo tempo protagonista. Porque assim, eu gostaria muito de colocar o Capuz Vermelho como vilão do primeiro filme. Colocar o Jason Todd sendo o Robin que morreu, supostamente, e voltando, enfrentando o Batman com o novo Robin. E o Asa Noturna no meio da parada toda ali, né? Você trazer um pouco do que foi o Filho do Batman, aquela animação lá, e ao mesmo tempo trazer um pouco do Contra o Capuz Vermelho, a outra animação. Juntar as duas coisas e construir então ali o Batman meio que lidando com os vários Robins, né? Já que pra mim eu acho que poderia ser um filme muito voltado mais pros Robins do que necessariamente pro Batman, pra não ficar tão parecido com o The Batman lá do Matt Reeves. Eu pelo menos tentaria fazer uma adaptação nesse sentido. Eu já ouvi falar que em alguns rumores que poderia ter o Exterminador aparecendo nesse filme, eu preferia que não, mas eu colocaria muito o Jason realmente sendo o vilão do primeiro filme. O que você acha? Qual outro vilão que você colocaria? Não, então eu acho que a gente conversou mesmo, né, sobre isso uma vez já. Eu acho essa ideia muito boa. Eu acho essa ideia muito boa de ter o Jason Todd como vilão do primeiro filme. Porque eu acho que o tema do filme eu acredito que vai ser família, né? Que é algo que o Batman não lembro de ter. Mesmo tendo lá talvez o Batman Forever. Tem essas questões ali do Bat-família, né? Mas assim, pra mim nunca teve um filme do Batman que realmente focasse bem na Bat-família.
Sim. Então, assim, eu acho que esse filme vai focar nisso, então acho que a gente vai ter o Dick Grayson, porque não tem como não ter o primeiro. E, pô, se ele não tiver, aí a gente pode sim falar que ele é o cara mais azarado do mundo, né? Porque no universo morre, né, no outro não existe. Então acho que vai ter Dick Grayson. Acho que vai ter Jason Todd também. Acho que é muito importante você ter o Jason Todd, mesmo que ele já esteja morto. Talvez ele não apareça no primeiro filme, beleza? Mas eu acho que você tem que ter a mitologia que ele existiu, né? Sim. E eu acho que a grande dúvida de todo mundo é o Tim Drake. Infelizmente ele sempre é aquele Robin que fica no terceiro lugar ali, né? Que é difícil às vezes encaixar por questão. No quadrinho é beleza, porque você tem a cronologia de vários anos explicando passagens de manto. Mas quando você vai fazer uma coisa mais condensada, é sempre complexo você introduzir todos os personagens numa linhagem, né? Eu acredito que é bem complicado. Então, assim, eu acho que o Jason Todd, como vilão do primeiro filme, encaixaria perfeitamente com a trama do Damian Wayne, com a trama do Dick Grayson, com essa questão de ter um novo Robin, com a questão até do Ra's al Ghul, de você utilizar o Jason Todd, né, sendo ressuscitado, enfim. Eu acho que você consegue amarrar tudo tão bem, de uma forma que acabaria sendo, sim, um filme bem único do Batman. Totalmente diferente de The Batman, porque eu acho que isso é o principal ponto que eles têm que fazer, tem que ser uma coisa que você olha e você fala, isso aqui é novo, não só pra toda a história do Batman no cinema, mas tipo, é novo pra atualidade agora, não desparece nada com The Batman, né? E eu acho que o fato do Matt Reeves, é um ponto até interessante, né? O Matt Reeves ter conversado com o James Gunn pra eles alinharem, né? Tipo, o James Gunn acho que até fala pros os aviões não cruzarem, uma coisa assim que ele fala, né? que eles colidirem, né? É preciso conversar pra não ter esses erros, e eles fizeram isso. E o Matt Reeves, ao mesmo tempo que tá no universo dele, também tá no DCU, então eu acho que isso vai ser tranquilo, acho que vai ter um bom desenvolvimento dos dois universos. Uma coisa que eu acho que, como você falou aí, né, eu acho que tem que focar realmente na família mesmo, e mais do que tudo nos outros personagens. Eu acho que realmente a gente tem que fazer o público entender, o público que não tá focado em quadrinhos, em animações, assim por diante, que a Bat-família é muito importante, né. Os companheiros do Batman são importantes também, são bem importantes nos quadrinhos, enfim, na história do Batman, né. Que é uma coisa que às vezes tem um pouco de preconceito, né? Mas eu acho que o fato deles terem escolhido o Damian Wayne foi um acerto imenso. Eu sei que tem muitas pessoas que odeiam, talvez as pessoas que estejam assistindo agora estejam. Não fale isso, o Damian Wayne é um péssimo Robin. Mas eu gosto muito do Damian Wayne, ele é meu segundo Robin favorito. Porque eu achei ele diferente, eu achei ele. O James Gunn mesmo define, né? Ele vai ser o Robin, vai começar pelo menos sendo um Robin assassino. Aquele Robin, revoltado, né? Que, é treinado pela Liga dos Assassinos e tal. Então, essa dinâmica lembra muito, acho que até comentei uma vez isso no Twitter, lembra muito a Hit Girl, que é uma personagem muito adorada, porque era uma criancinha, né? Eu acho que vão escalar uma criancinha pro Damian Wayne, provavelmente, que sai matando aí todo mundo. Eu acho que o Damian Wayne, nessa vibe assim, criancinha, com uma música legal ali de trilha pra cenas de ação, acho que ele combina, acho que ele atrai o público, né? Ele sai um pouco dessa vibe do Robin clássico, que é aquele Robin tá sempre, o Dick Grayson, né, clássico, que tá sempre ali pra ajudar o Batman, e acho que vai mudar um pouco a cabeça das pessoas, que realmente pensam, muitas pessoas, infelizmente, né, do público mais fora, assim, da DC, pensa que o Robin é, tipo, personagem chato e tal, descartável. Sim, exatamente, né. Inclusive até, vou mandar uma pergunta aqui, colocar outra pergunta. Você acha que o Robin pode aparecer lá no universo do Matt Reeves, no Batverso? Tá rolando também esses rumores aí, que foi meio que desmentido pelo James Gunn também, né? É verdade, o James Gunn desmentiu, mas às vezes você fica, será que ele desmentiu toda a informação? Ele desmentiu. Vocês nunca sabem, o James Gunn é assim, né? Eu acho que é possível, né? Eu gostaria que se fosse, por exemplo, se o Tim Drake não vai estar, bota o Tim Drake, mas ele vai ser o primeiro? Tá bom, pelo menos ele vai estar em algum lugar, né? Mas também tem a opção, muitas pessoas falam que o Jason Todd combinaria muito com esse Batman. Dick Grayson seria a opção lógica também pela questão de ser o primeiro e também porque a gente não vai ver o Dick Grayson como Robin, provavelmente, né? Então a gente teria ele como Asa Noturna no universo e Robin em outro. Acho que talvez isso poderia não ser um problema também. Então eu acho possível acontecer sim, talvez nem que seja no final do filme, assim, alguma coisa que introduz algum Robin, né? Tu acha que também é possível? Eu penso que talvez, como eles vão explorar no DCU o Robin, eles possam deixar o Batman da Matt Reeves ser um Robin, necessariamente, né? Deixar o cara mais nessa saga do crime lá, trabalhando os vilões, e não ir pra esse lado, né? Não quer dizer que eu não queira ver. Seria legal, talvez. Seria bacana. Você vê, quem sabe, um Dick Grayson explorado lá. Mas que eu acho que poderia causar um pouco de confusão, né? Como você falou, né? Eles conversaram pra os aviões não se chocarem, né? Se você coloca um personagem aqui e um personagem parecido lá, vai complicar um pouco as coisas. Mas é o mesmo Batman, são dois Batmans aparecendo, isso já não complica? Em tese, sim. Isso que a gente vai ver a galera trabalhar com o passar do tempo. Mas ainda assim, o Batman já é um ser um pouco maior
que muitas coisas, entendeu? Então você já tem um pouco de desenvolvimento do personagem em várias mídias, então você consegue dar uma justificativa de ter a exploração dos Batmans. Agora o Robin, de novo, a gente tá falando de um personagem que ele precisa ser explorado com mais afinco, entendeu? Então talvez para você não confundir um pouco as coisas, quem sabe você pode deixar então um só filme, explorar com um pouco mais de propriedade os personagens, para você não causar essa confusão, assim, sabe? Não dissolver tanto a personalidade do personagem, pra galera não criar, então, esse ranço de novo, né? Porque esse é o meu grande problema, né? Pô, deixa a galera desenvolver bem o Robin aí pra o pessoal também amar esse personagem, né? Então eu penso nesse sentido, que talvez, quem sabe, eles possam deixar o Robin só numa franquia mesmo. Os vários Robins, né? Mas se eventualmente no DCU aparecesse, ou melhor, tipo, no universo do Matt Reeves, eu já pensei em colocar o Duke Thomas, seria um personagem diferente, né? Porque eu acho que ele se adequa um pouco no universo do Matt Reeves. O Jason Todd também, como você disse, eu acho que seria um bom encaixe também para esse universo. E o Dick também seria uma boa opção, mas eu acho que talvez ele combinaria mais sendo o Asa Noturna, sendo lá, tipo, um quase mestre também ali pro Damian Wayne no DCU, né? Então, quem sabe, para você não misturar tantas coisas, você poderia deixar realmente o universo do Reeves separado ali, com a sua saga do crime, e deixar ali os Robins se desenvolvendo no DCU, né? Pelo menos eu penso assim, né? Mas pode ser que a galera queira ver o Robin proliferando em vários universos também. Sim, não, acho que faz sentido focar em uma mídia. Se for isso, acho que tá ótimo. Tipo, eu não sei se tu também pensa desse jeito, mas eu colocava, na minha cabeça mesmo, uma pressão muito grande no universo de The Batman pra tentar, entre aspas, satisfazer tudo que eu queria de universo de todos esses tempos, sabe? Então o Bat-Família eu queria ver, pô, fantasia também, sabe? Eu queria ver tudo. Só que agora, como a gente tem 2 Batman, eu tô bem mais tranquilo, eu sinto que eu consigo entender perfeitamente o que o Matt Reeves quer fazer, e eu acho que é ótimo o que ele tá fazendo, e a gente vai ter outro Batman também, diferente, então agora eu tô bem mais tranquilo com o que vai ser feito, porque eu sei que digamos assim, uma franquia não precisa satisfazer todos os desejos, sabe? Eu acho que a gente tem 2 que cada uma pode suprir as 2 partes e você gostar das 2. Com certeza, esse é um ponto importante que você colocou, né? Antes, realmente, eu acho que tinha uma pressão bem grande pro Matt Reeves fazer tudo aquilo que os fãs queriam, né? Essa questão de fantasia, pô, os vilões fantasiosos, cadê? E não sei mais o que, né? Tinha muito disso. Eu acho que realmente quando você abre o leque para um outro Batman trabalhar esse lado mais fantasioso, eu acho que realmente tira um pouco da pressão. Mas ao mesmo tempo vou dizer pra você que talvez eu gostaria de ver o Matt Reeves um pouco envolvido também com Brave the Bold. Tendo em vista que ele vai trabalhar com a série do Asilo Arkham, sendo o produtor, não sabemos qual que vai ser o restante do envolvimento do Matt Reeves. Quem sabe ele poderia ser o produtor também desse filme novo do Batman, ajudar ali a trazer um pouco de perspectiva dessa nova versão. E daí você deixa o Reeves tocando o que é o Batman, assim, nas várias franquias do Homem-Morcego, mas, enfim, tendo suas 2 vertentes, né, uma um pouco mais pé no chão e outra mais tranquila, e tirando um pouco da pressão, realmente, como você falou aí desse Batman. Acho que daria pro Reeves, assim, também ter essa outra faceta aí também, né, do produtor de um filme do Batman um pouco mais fantasioso. Acho que o pessoal ficaria um pouco mais feliz também. Acho totalmente possível que ele vai produzir o filme do Batman também, inclusive é o que eu acho que eu faria. Então, por exemplo, quem vai produzir a série dos Lanternas, tiver um filme, eu colocaria essa pessoa também pra estar envolvida ali no projeto. A série das Amazonas, também pra estar envolvida no filme. Entendeu? Série Arca. Eu acho que faz sentido você ter essa ligação, assim, desses projetos de série com um projeto de filme também. Com certeza. Eu acho que esse é um caminho, assim, né? Cada núcleo ter uma pessoa importante ali tocando os personagens. Eu acho que seria bacana. Cantinho do colecionador. Se um dia o Batman no futuro da animação ganhasse um filme live action, na opinião de vocês, qual seria o arco perfeito de histórias para um roteiro de filme? Olha aí, você já chegou a pensar numa história perfeita do Batman no futuro pra filme, Danilo? Cara, eu vou ser sincero, eu nunca li quadrinho solo do Batman do futuro. Tá? Então só conheço o personagem pela animação. Ele foi criado pela animação, né? Sim. Então conheço ele pela animação. Então eu realmente não sei, porque a gente tem um filme lá, né, que é bem famoso dele, do Retorno do Coringa, né? Que é muito bom. A gente tem bons episódios na série também, mas eu não sei se existe algum arco até na própria série que você pensa, isso aqui como um filme. Eu talvez penso mais. Eu penso mais na vibe, eu acho que seria muito mais uma história original, sabe? Pelo menos o que eu sempre imaginei Batman do futuro, se fosse uma animação, né? Acho que a pergunta foi isso, né? É uma animação do personagem pro cinema, né? Isso. Eu penso muito mais numa história original, assim como a maioria dos filmes, na verdade, costuma de super-herói, né? Eles pegam inspirações. A gente tem vários casos de filmes que adaptam, né? Tem filmes aí que colocam o nome da HQ, mas muda praticamente tudo. E tem filmes que prometem, por exemplo, Supergirl promete ser relativamente fiel, né, ao quadrinho. Então, assim,
Eu acho que eu pensaria mais em uma história original, é mais você assim, entender o que é o Batman do futuro, né? A vibe Sim. do que é o Batman do futuro e o quão diferente é o personagem na mitologia do Batman. Então acho que você pegando um diretor, algum roteirista também, né, que entenda essa essência do personagem, você consegue criar qualquer história legal do personagem no cinema. Realmente, o Batman do futuro, ele é muito mais conhecido pelo lance do legado dele, com o Bruce Wayne, né, do que às vezes a gente pensar no arco de vilão. Mas eu acredito que talvez eu adaptaria o arco do Blight, que é o vilão um pouco mais conhecido do personagem, aquele vilão lá que parece o homem corrosivo da vida, né? Que é o Powers, né? O Derek Powers, que aparece no começo lá, e ele acaba tendo aquele problema envolvendo um acidente químico lá, e ele começa cada vez mais a se deteriorar, né? Até então virar o vilão Blight mesmo, que a gente vê nos quadrinhos, ou melhor, na animação especificamente. Mas o Blight, ele acaba sendo um vilão um pouco mais conhecido porque ele foi adaptado, por exemplo, pro Batman Cavaleiro Branco, né? Que a gente teve recentemente uma adaptação do Batman no Futuro, e trouxeram o Blight para ser o vilão ali do Terry. Você tem o Blight nos quadrinhos voltando de vez em quando, é um personagem que ele é muito usado nos quadrinhos do Batman do Futuro. Então, ele foi criado pra animação? Ele foi criado pra animação. Ele é um personagem que, então, acaba sendo, digamos, o grande vilão, assim, do Terry McGinnis. Até porque ele foi o mentor que acabou fazendo com que o pai do Terry morresse, né? Então ele acaba sendo realmente o rival direto do Terry. Mas eu acho que talvez a grande adaptação seria realmente o arco do Bruce Wayne deixando seu Batman pro Terry ser o Batman. Eu acho que talvez essa grande construção que você vai fazer, né? Do legado do que é o Homem-Morcego pra Gotham City, né? Com o Terry assumindo tudo. E daí até... Sempre tem a discussão, né? De qual é o melhor substituto do Batman. Dick Grayson ou Terry McGinnis? Qual que você prefere, Daniel? Pergunta de supetão. Olha, o Dick Grayson, pra mim, ele é ótimo. O Batman. Como Asa Noturna também. Até assim, tudo pra mim, eu gosto muito fã do Dick Grayson, ele é o meu favorito, assim. Então, pra mim, tudo que ele fizer, sou suspeito pra falar. Mas eu acho que, assim, em termos de ideia, eu acho que o Batman do Futuro foi uma ideia muito genial, assim, de legado do personagem, né? A forma como o Bruce Wayne deixa de ser o Batman, né? Eu acho que é o ciclo perfeito, né, basicamente. Porque é muito difícil você pensar, pô, um Robin, né? Um cara que começou como Robin vai se tornar o Batman e aí segue o legado. Beleza, é uma ideia tranquila, simples, que funciona. Mas eu acho que essa ideia do Batman do futuro, da forma como foi feita na animação, na época, eu não sei, né? Porque eu não chegava, não acompanhava se gerou polêmica na época. Eu acho que se fosse hoje em dia geraria muito polêmica. Não sei se tu concorda, tipo, fosse criado o Batman do futuro hoje em dia, todo mundo, nossa, isso aí é uma bosta, estão cagando na mitologia do personagem. Mas na época eu acho uma ideia perfeita, e eu acho que por isso eu prefiro, se fosse assim, você perguntar pro DCU, até mesmo se fosse na franquia Arkham, por exemplo, quer fazer um jogo que continuasse o legado, eu faria Batman do futuro, pega aquela Gotham lá, bota futurista, bota mais, sabe? E continua com o personagem sendo o Batman do futuro. Com certeza. Até você falou essa questão da criação do Batman do futuro, na época deu um pequeno problema, assim, por assim dizer. É porque, na verdade, naquela época a Warner, ela tava muito focada, pô, você tem que fazer personagens jovens, tem que fazer personagens que o público se identifique. O Batman é um adulto, né? O público não se identifica, né? Então, vamos fazer uma série nova do Batman. Aí, eu lembro que os fãs na época não curtiram muito essa ideia. Pô, você vai acabar a animação do Batman aqui pra fazer um Batman novo, um Batman adolescente, que porra é essa? Aí, tanto é que começou meio que o pessoal torcendo o nariz, assim, não curtindo muito. Com o passar do tempo, com a qualidade que são as animações da época da Warner lá, envolvendo a DC, o pessoal foi comprando a ideia e foi indo pra frente. Então foi aquele negócio que a galera teve que se acostumar, torcendo o nariz, mas que depois foi comprando a brincadeira toda e virou o clássico que é hoje em dia, né, o Batman do Futuro. Até porque tem qualidade também, né, a animação. Uma animação boa, bons desenvolvimentos envolvendo os personagens. Mas aquela coisa, né, pra você ver, é um clássico que ninguém queria. Eu já vi uma denominação assim pelo IGN, basicamente. A galera não queria o Batman Futuro, mas depois acabou amando o personagem, né. Às vezes tem que ter chance, né. Eu consigo entender o medo das pessoas, porque como tu fala, né? É uma decisão muito empresarial, a gente pode falar assim. É tipo aquele negócio. Precisamos fazer isso. E muitas dessas decisões a gente sabe, historicamente, dá errado. Muitas e muitas e muitas. Mas eu acho que esse foi um caso que a gente pode dizer que deu certo. Sim, com certeza, né? É um clássico que acabou realmente sendo abraçado pela galera, né? E hoje em dia é um personagem que já foi introduzido nos quadrinhos, vira e mexe está sendo trabalhado nos quadrinhos também, né? E tem outras animações que tentam trabalhar ele. Se bem que, na verdade, o Batman do Futuro, ele tá precisando ter um revival em animações. Eu acho que ele precisa voltar a ser trabalhado. Na animação da Liga da Justiça ele chegou a aparecer, né? Tem um episódio que eles vão pro futuro lá. É bem interessante esse episódio, é bem bacana.
Tanto é que eu acho muito interessante que, de certa maneira, a animação da Liga da Justiça é um spin-off de Batman do futuro, né? Porque a primeira aparição da Liga da Justiça foi em Batman do futuro, o Superman convocando o Batman, e o primeiro vilão da Liga da Justiça é o Starro, e o primeiro vilão que eles enfrentam nesse episódio é o Starro também, né? Então a Liga da Justiça, na verdade, começa no Batman do futuro, pra depois ter a sua própria... Isso é bem legal. Isso é bacana como eles vão construindo esse negócio, né? Inclusive esse episódio do Chamado, cara, é muito bom. Eu gosto muito de como eles trabalham a relação do Bruce com o Superman, com o Terry. Sim. O final do primeiro episódio, ele é muito bacana. Então, enfim, é uma animação muito boa. Precisavam trazer mais do Terry McGinnis. E assim como a Arlequina, né, que também surgiu na animação, e depois ela teve sua série animada, eu acho que personagens, normalmente, né, pelo menos, personagens que surgem em animações, eles combinam continuar nessa mídia, né? Até pelo legado deles. O Batman do Futuro, com certeza, é um que merecia ter bem mais projetos. E, infelizmente, a Warner deu aquela ignorada, né? Mas espero que ele ganhe alguma coisa aí no futuro. Tem aquele rumor antigo que estavam fazendo uma animação, né? Pra cinema envolvendo o Batman do Futuro, né? É verdade, eu tava vendo esses ano passado, faz alguns dias, né? A informação na época que saiu que a Warner estava desenvolvendo realmente na época do Ramada, né, se eu não me engano, e acabou, enfim, como que não é o que aconteceu. Pode ser que o James Gunn reutilize, porque tem alguns projetos que o James Gunn meio que tá reutilizando, né, tipo assim, eram projetos que estavam em desenvolvimento, ele mudou um pouco, tipo, a série dos Lanternas virou outra coisa, mas enfim, ele acabou reutilizando. Então acho que ele pode reutilizar, sim. Os rumores diziam que essa animação estava sendo feita. Teve um rumor, depois foi requentado de volta, mas eles não diziam que estava cancelado, né? Eles diziam que, olha, talvez eles possam considerar. Então seria interessante se fizesse um desenvolvimento bacana com o personagem e em algum momento ele voltasse para cinema, para uma animação. E a ideia? Traz o Keaton de volta pra ser a voz. Na minha opinião, tem que ser o Michael Keaton. Principalmente porque a última cena que a gente viu do Keaton foi ele morrendo, né? Sim. Pois é. Eu parei pra pensar assim, depois de muito tempo eu fiquei refletindo em coisas de Flash, e eu fiquei, cara, a gente teve o filme do Homem-Aranha lá, né, que foi tipo, pra representar o legado dos heróis e tal, e a outra imagem deles é, eles abraçados, se despedindo e tal, uma imagem mal bonita. Eu fiquei pensando, traz o Keaton de volta, e a última imagem dele é ele morto. Eu acho que eles não chegaram a pensar nisso, sabe, de como o legado é importante pras pessoas e, tipo... Essas coisas são importantes. Então eu traria ele de volta pra, tipo, a despedida dele ser uma coisa mais bonita, né? Continuação. Pois é, até o problema foi do Frankenstein que aconteceu com esse filme, né? Porque o Keaton era pra ter voltado no final do filme, né? Aí por isso que talvez eles tipo, apagariam essa morte dele. Aí não vai ter mais o Keaton, então ele vai ficar morto mesmo. Aí ficou meio estranho realmente, né? Você vê que como uma construção de um filme que vai passando por tantas mãos assim, vai se destruindo toda a mensagem que vai sendo feita dos personagens, né? Realmente colocar o cara morto no final é meio complicado. Podiam ter voltado com ele, mas não funcionaria pro DCU. Mas eles podem trazer o personagem de outra maneira. Tanto é que tinha também rumores envolvendo o fato que eles poderiam fazer um filme do Batman no futuro com Keaton sendo Bruce, né? E treinando uma pessoa nova. Então seria interessante se eles pudessem fazer algo nesse sentido. Vamos torcer pro personagem voltar em animação, filme, de alguma maneira. Caio Rodrigues, Batman Silêncio pode ser considerado até então o maior clássico do Batman no século XXI? Primeira coisa, Danilo, você já leu Batman Silêncio? Conhece o quadrinho? Já li. O que você acha de Batman? Pode gostar, não tem problema, tá? Eu sei que eu sou conhecido por não curtir muito esse quadrinho, mas não tem problema, eu deixo a galera curtir as coisas. Não, eu acho que a pessoa mandou essa aí na brincadeira, né? Já sabe a resposta. Eu acho um quadrinho ok, tipo assim, eu não acho ruim, não. Também não vou colocar ali entre os melhores que eu já li, não. Também. Assim, maior clássico, claramente a pessoa deu uma exageradinha aí, né? Eu acho que a pergunta seria, até uma pergunta melhor pra tu, Fábio. É um clássico? Em vez de ser o maior clássico, é um clássico? Tu acha que é um clássico? Essa pergunta talvez seja melhor, porque eu vi essa discussão recentemente lá no bate-papo do canal no WhatsApp, né? Se o Silêncio é um clássico. Só que o problema do Silêncio é que a história não é boa, né? Na verdade, assim, você tem alguns elementos interessantes. É um quadrinho popular, na verdade. Exatamente. É um quadrinho que ele é bem interessante na sua popularidade dentro do que ele causou na sua época de lançamento. Entretanto, o clássico, pra mim, ele demanda qualidade, mais do que tudo. Você tem que ter muita qualidade para ser considerado um clássico. Não é ser somente popular, ter uma boa recepção com o público. Ele ter qualidade. E quando você olha pro quadrinho, ele pede algumas questões de qualidade, né? Você vai ver, por exemplo, o vilão, o antagonista, o Silêncio. É um personagem
muito mal construído nesse quadrinho. Você não tem muita profundidade com o personagem. Tanto é que é sempre aquela coisa, né? O personagem só foi melhorar mais pra frente com outras histórias. Então já de cara você vê que tem esse problema. E além do mais, tem outras coisas que eu não curto muito. Desenvolvimento de outros vilões da galeria do Batman aparecendo ali. São personagens que aparecem muito mais ali pra trazer um detalhe ou outro e simplesmente somem da trama também. O Batman também eu não curto muito na visão do Jeff Loeb. Então não é um quadrinho que eu acho que realmente ele tenha muita qualidade para ser algo diferente pro personagem. Pode ser um quadrinho interessante como algo introdutório, né? Pô, um cara que vai ler o Batman pela primeira vez, começar por ali pode ser algo interessante, até pelo desenho do Jim Lee você até considera. Tem pessoas que até não gostam do desenho do Jim Lee, mas ainda assim, tem pessoas que não curtem muito. Mas, enfim, aí vai de cada um, né? Mas eu acredito que como quadrinho introdutório pode ser interessante. Agora, como clássico do Batman, né? Como clássico de quadrinhos do universo morcego, não consegue entrar, né? Eu não sei se você pensa parecido comigo ou não. Então, eu li faz muito tempo, então também tem essa questão, por você... né, lendo assim no início e tal, você vai ter uma relação sempre melhor, né? Acho que todo mundo que começa por ela vai ter. Depois que você já tem uma bagagem um pouco maior, vai ter coisas ali que você vai perceber que poderiam ser melhores. Sobre ser um clássico, eu acho que é um bom pensamento isso, essa questão de qualidade, mas eu acho que é polêmico, porque muitas pessoas considerariam quadrinhos muito populares, que não são tão bons como clássicos, que venderam muito na época, então é uma situação, um bom tema pra vídeo depois aí, Fabão. O que é um clássico? Quais quadrinhos são clássicos? Né? Você tem que definir seus parâmetros, né? O que você vai considerar ali, né? E aí é meio difícil. Tem uma outra história do Batman que às vezes a galera considera um clássico, mas que eu não acho que é necessariamente um clássico, que é Morte em Família, que quando o Jason Todd acaba morrendo pela mão do Coringa. É uma história muito conhecida, muito famosa, mas é uma história que é ruim. Quando você lê, você vai vendo assim que é meio mal feita pelo J.D. Starlin. Você tem aquele momento clássico, icônico, que é quando o Coringa acaba espancando o Jason Todd até a morte, né? Que acaba morrendo por causa da bomba. Aquele momento em si é muito importante, mas toda a história em si, você considerar um clássico, fala, poxa, mas é uma história fraca, né? Uma história mal construída. Então tu diria que tem um momento clássico, mas ela em si não é clássica. Exatamente. E além do mais, acho que todos os bastidores da história que acabam enaltecendo ela, né? O lance da votação, de como foi roubado, não foi, o público escolheu a morte do cara, então foi isso por acaba... pouco, né? Exatamente, foi por pouco. Então você cria todo esse lado meio místico pra história, que você pensa muito mais nisso do que necessariamente a qualidade da história. Então é uma história que eu diria que é importante cronologicamente falando, pro cânone do personagem, tal como o Silêncio. Eu diria que é importante pro cânone do personagem, mas como clássico eu não colocaria, sabe? Realmente eu acho que é complicado. Tem outras histórias, por exemplo, Batman Cavaleiro das Trevas, esse é um clássico geralmente, né? Porque ela tem qualidade. Eu sei que tem o pessoal que não curte o desenho, mas o desenho do Frank Miller, ele é muito bom para aquilo que está sendo criado para a história, para a narrativa. Toda a construção do roteiro é muito importante. Não é para mim o meu Batman preferido. Eu tenho algumas ressalvas, não gosto dessa visão do Batman, mas para mim realmente é uma grande história do Batman, e sim, é um clássico, porque tem todos os lances envolvendo a questão da qualidade também aparecendo. Então esse é um ponto muito importante, né? Então às vezes tem que dar uma considerada nisso. É que nem quando a gente fala de filmes, sobre bilheteria versus a qualidade do filme, né? Não é porque o filme faz muito dinheiro que ele é bom, que necessariamente ele é fã de fantástico. Transformers não é um grande clássico do cinema mundial, né? Então por isso que... Será? Será que daqui a alguns anos não vão considerar? Não duvido. Teve algum filme do Transformers que fez mais de 1 bilhão? Eu acho que teve, né? Acho que se bobear, a maioria deve ter feito. Eu vou ser sério, só assisti um filme do Transformers que foi Bumblebee. O resto eu nunca assisti nada. Nossos dias primeiros, olha, acho que não perdeu muita coisa. Eu assisti o primeiro, achei ok, a partir do segundo começa a ficar muito estranho, enfim. O Bumblebee é legalzinho, não sei se tu viu, mas Bumblebee é legal. Eu fiquei devendo esse, mas eu vi muita gente falando bem, eu preciso assistir esse filme, porque realmente parece legal. Eu não sei se vocês vão fazer mais filmes do Transformers, ou se vocês fizeram mais, acho que eles fizeram mais, né? Teve mais um depois. Acho que teve mais um, né? Que não deu certo. Eu tô perdido na cronologia dos Transformers, peço desculpa, galera. Mas é isso, eu particularmente não considero o Silêncio um clássico. O maior clássico do século XXI, pô, aí exageramos. Agora, clássico... Não, aí foi um pouco exagero, né? Agora clássico também não consigo considerar por causa da questão da qualidade. Realmente falta ali pra você colocar como um clássico, né?
enfim, faz parte. Eu sei que tem pessoas que amam essa história, mas infelizmente eu não consigo curtir tanto. Eu acho que vai depender muito do critério da pessoa, né? Se a pessoa considerar algo muito popular que vendeu absurdamente e é muito comentado como algo clássico, então ela vai acabar considerando. Tem pessoas que na cabeça delas colocam o clássico como algo antigo, então às vezes HQs muito antigas podem não ser nem tão boas, mas por ter sido um pouco comentadas, aí pô, já virou clássico, é antigo, pô, isso aí é clássico. Então também tem isso, né? Vai da cabeça da pessoa, né? Inclusive, ó, vamos trazer aqui pro Danilo. Qual é o seu quadrinho favorito do Batman? Você consegue dizer pra mim? Cara, favorito é diferente de melhor. Olha aí, boa. Não é? Porque... Abre o seu coração, não se restringe às críticas negativas. Não, então, favorito é diferente de melhor, porque eu tô falando isso. Eu acho que favorito é aquilo que você talvez leu mais, ou tem alguma coisa que te liga mais, sabe? Historicamente, alguma coisa. E melhor é aquele que você sabe que é melhor mesmo. Eu acho que favorito, um dos primeiros que eu li, depois de 952 ali, né, que foi introduzido, que é ok, um Batman ali que você vai lendo. Pra introduzir, eu acho que é ok, dá pra você ler tranquilo. Mas foi Piada Mortal. Piada Mortal eu li muito. E é um quadrinho rápido que você pode ler tantas vezes que é um quadrinho tranquilo de ler, e principalmente para iniciantes, né? Então eu acho que favorito acaba sendo esse, não porque eu achei ele o melhor, porque eu nem acho ele um quadrinho nota 10. Pra mim é um quadrinho, talvez um 8, um 9, não sei. Mas eu acho que ele tem muito esse contato comigo por ter essa relação de ler bastante e conhecer bastante o quadrinho. Piada Mortal realmente é um quadrinho que ele acaba sendo muito discutido, que tem pessoas que curtem, não curtem, mas ele realmente tem o seu significado importante pro Batman. E eu coloco como um clássico, porque assim, eu sei que o Alan Moore não fez uma das suas melhores histórias, mas como eu sempre digo, a mediocridade do Alan Moore ainda assim é uma coisa de outro mundo. Então realmente é uma história muito, mas muito legal, muito bacana. Então é isso, finalizamos aqui nossas perguntas e respostas. Agora eu quero saber do Danilo, onde é que o pessoal pode achar você, Danilo, conversando sobre DC, sobre Batman, assim por diante. Quais são as suas redes aí? Faça o seu jabá. Bom, vocês podem me encontrar no @Universo Decenalta, em todas as redes aí, né, Twitter, Instagram, ou Threads também, estamos lá, porque o James Gunn só fica usando o Threads, né? Então o Universo Decenalta tá por lá também. Também tem um podcast que eu tô um pouco sumido, quem sabe eu volto aí esse ano pra gravar, mas tem o Iago, a Vicky que estão gravando lá, é o DCcast, você pode encontrar nas plataformas como o Spotify. Encontre lá o Universo Decenalta, sigam pra mais informações da DC e bastante opinião, porque eu gosto de dar opinião sobre tudo que tá acontecendo, não gosto de ficar dando só notícia, eu gosto de opinar, então acompanhe lá e tamo junto. Valeu, Fábio, pelo convite. Acho que é a primeira vez que eu tô aqui no canal, né? Eu acho que a gente já participei de lives, mas não lembro de participar outra vez, então primeira vez aqui no Caverna do Morcego. Isso aí, é a primeira vez. Você participou mais na Twitch lá, né? E pro pessoal, o pessoal te achar é tudo @UDC? Como é que é o... o universo, @Universo Decenalta. Universo Decenalta. Então procure lá no Twitter, eu sempre falo Facebook, mas Facebook cada vez mais as pessoas estão deixando de usar. Ninguém usa. E o símbolozinho pra facilitar é o símbolozinho que lembra o Watchmen. Exatamente. Procure lá no Instagram, no Threads também. Tem que explorar um pouco mais o Threads. Mas, de qualquer maneira, eu vou agradecer também aí o Danilo pela participação. Foi um prazer ter você aqui pra gente conversar sobre o universo DC, sobre Batman. E tô sempre acompanhando tuas postagens lá também no Twitter, lá, sempre vendo o que acontece diferente com o universo DC. Então acompanhe o Danilo lá, pessoal, e toda a equipe dele. E, ao mesmo tempo, quero que você responda nos comentários aqui embaixo também todas essas perguntas. O que você acha? Silêncio é um clássico ou não é um clássico? Quero ver essa polêmica sendo desenvolvida nos comentários. Agradeço a companhia de todo mundo e não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima e fomos! Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!